1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Vamos ler de maneira alternada? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Essa noite, então, eu quero falar sobre um assunto de grande tensão em nossos dias atuais, em nossas igrejas, algo vivido também pelo apóstolo Paulo junto à igreja de Corinto. Você observa que na leitura desse texto vemos que o apóstolo Paulo ele está cercado por dois grupos presentes nesta igreja. Um grupo que era o grupo dos judeus e o outro grupo, o grupo dos gregos. Cada um deles tinha algo muito relevante para a igreja. Só que cada um apresentava algo como importante, a valorização de algo a mais. Você, por exemplo, identifica que os judeus, eles estão muito preocupados com os sinais. Em contrapartida, vemos os gregos preocupados e valorizando e buscando a sabedoria. Paralelo a isso, nós vemos a igreja de Corinto está corrompida com o pecado, com a moralidade, com a soberba e com outras coisas mais que estavam prejudicando a vida dessa igreja nessa cidade. Paulo não vai desprezar nenhuma coisa nem outra, nem os sinais e nem a sabedoria. Tanto a motivação dos judeus quanto a dos gregos, elas eram importantes, elas eram relevantes, importantes para que eles vivessem com elas. E a gente então se depara olhando para essa realidade, com essa tensão, com essa questão que essa igreja está vivendo, com o posicionamento tanto de judeus como de gregos, e a gente então começa a pensar de qual seria a resposta para isso tudo. Qual é o grupo que está certo? Aqueles que estão preocupados com os sinais, estão dando ênfase para eles, ou aqueles que estão buscando a sabedoria? Qual é então o ponto de equilíbrio? Na verdade, nós olhamos para esse quadro e identificamos então dois extremos. O extremo voltado apenas para os sinais e outro extremo voltado apenas para a sabedoria. E Paulo ele vai trazer uma posição muito coerente e equilibrada para essa igreja, a igreja de Corinto. Ele vai então ensinar que o ponto de equilíbrio se encontra simplesmente numa resposta, na cruz. A cruz, ela é o ponto de equilíbrio para essa igreja de Corinto.
Corinto, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu olho para a igreja hoje, eu olho para a nossa igreja especificamente, eu não vejo muita diferença. Nós vivemos a mesma tensão. Genericamente identificamos dentro dela dois grupos. Olhando para a igreja do Senhor, nós vemos um grupo chamado grupo dos pentecostais e o grupo dos tradicionais. Ela tem muita familiaridade com os judeus no que diz respeito à igreja pentecostal, e os gregos têm muita familiaridade com o grupo dos tradicionais. Quando a gente olha para a realidade da igreja pentecostal, a gente identifica algumas coisas muito boas, e a ênfase primária da igreja ou das igrejas pentecostais é a ênfase do batismo com o Espírito Santo, como uma experiência necessária, uma experiência após a conversão. Eles dizem então que nem todo cristão ele é batizado com o Espírito Santo, porque para o movimento pentecostal o batismo com o Espírito Santo ele está ligado com o falar em línguas. Nas igrejas pentecostais, nós identificamos os cultos marcados pela emoção e não poucas vezes envolvidos com o sensacionalismo. Olhamos as igrejas tradicionais, são aquelas que ensinam que o batismo com o Espírito Santo eles fazem parte da conversão, ou seja, todo cristão verdadeiro convertido ao Senhor Jesus, ele já recebeu o batismo com o Espírito Santo, ou a conversão ela é o batismo com o Espírito Santo. Nas igrejas tradicionais, os cultos são marcados pela liturgia, pela valorização do ensino, e ao mesmo tempo também há muito receio com relação aos dons espirituais. Há muita preocupação com a manifestação do sobrenatural nessas igrejas. As igrejas tradicionais, em sua grande maioria, elas são oriundas da Reforma Protestante, sendo então elas mais antigas que as igrejas pentecostais. Na verdade, as igrejas pentecostais, elas saíram das igrejas tradicionais. Depois então, irmãos, da gente fazer rapidamente uma abordagem histórica, nós precisamos identificar alguns pontos positivos e negativos dessas igrejas. E eu faço isso com muito temor e tremor, com muito receio, porque quando falamos da igreja, nós estamos falando da noiva, e tem um noivo que ele é muito ciumento, e esse noivo ele zela muito pela noiva. Então deve-se ter um cuidado muito grande ao se falar da noiva, ao se falar da igreja, ao emitir juízos sobre essa igreja, sobre a noiva do noivo que é Jesus Cristo. As igrejas pentecostais, elas trazem a seu favor os dons sobrenaturais, que conforme a Bíblia, ela produz a edificação,
Entretanto, ela tem como negativo, em muitas vezes, a presença da carnalidade. A maior parte dessas igrejas, elas deixam o ensino das Escrituras Sagradas e a grande valorização das experiências particulares, das visões e profecias, pois deixam o ensino das Escrituras e dão muita ênfase à emoção. Isso faz com que se abra a brecha ao sensacionalismo, ao sentimentalismo. Ao passo que os tradicionais, eles não têm essa manifestação de línguas e de uma grande emoção nos cultos. As igrejas tradicionais, elas possuem em seu favor a organização, a disciplina, a importância com o ensino. Porém, dentro dela, o excesso do zelo quanto à manifestação dos dons dos cultos acabam e podem gerar a frieza espiritual. Pode tender ao radicalismo ou ao racionalismo, achando que toda e qualquer manifestação do Espírito de Deus, ela é da carne ou ela é do diabo. Eu tenho certeza que todos nós concordamos que esses extremos, eles devem ser evitados. E que nós precisamos caminhar num ponto de equilíbrio. E olhando para esse texto da palavra de Deus, a minha interpretação daquilo que o apóstolo Paulo está falando e ensinando, que o caminho é a cruz, que o caminho é a cruz, e que este símbolo, exibido por muitos através de uma bijuteria, ela é muito mais do que um símbolo do cristianismo, que foi até muitas vezes usada pelos pagãos cruéis para punir os criminosos. Mas a cruz, ela tem uma palavra, a cruz, ela tem uma mensagem, tanto para judeus, quanto para gentios, tanto para pentecostais, como para tradicionais. A cruz, ela revela o poder de Deus. É isso que Paulo vai dizer, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Assim, meu querido irmão e irmã, na cruz, e não apenas na sua exibição, mas por trás da cruz, do ensinamento da cruz, há uma mensagem. Na cruz há um ensinamento, o evangelho e o poder de Deus a todo aquele que nele crê, está expresso na cruz. Quando Cristo tinha que ser crucificado, tinha que ser morto em cumprimento a uma profecia, não é a cruz em si mesma, mas é a redenção que acontece na cruz. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, conforme a carta aos Hebreus vai dizer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o sangue que fará expiação em virtude da vida. Jesus pregado, despido numa cruz, exibido publicamente, morrendo lentamente sob zombarias e escárnios, morto, torturado, humilhado. Mas naquele ato, naquela manifestação
da ira dos homens, da sentença dos homens. Ali é o poder de Deus. A cruz, ela é o poder de Deus. A cruz, ela revela o poder de Deus. A cruz, ela revela o amor de Deus. Ao mesmo tempo que a cruz, ela revela a maldade do coração humano, quando ele coloca toda a sua maldade crucificando ao Mestre, ao Salvador, ela também nos ensina do amor e da misericórdia do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória, em que ele poderia destruir toda a humanidade em consequência do seu pecado. Ele envia Jesus, o seu Filho, para ser maltratado, zombado, injuriado, açoitado, pregado àquela cruz. Deus manifestava na cruz o seu amor por cada um de nós. A cruz, ela revela o amor de Deus. A cruz, ela revela o perdão de Deus. A nossa redenção aconteceu naquele fato, naquele ato, quando Jesus foi ferido por Deus em sua alma. Ele foi aquele que pagou o preço do nosso pecado. Toda a iniquidade da humanidade recaiu sobre Jesus. A morte de Cristo é uma evidência irrefutável do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, onde Ele poderia nos sentenciar com a nossa morte eterna. Jesus, o Filho de Deus, suporta a cruz, morre na cruz, e ali então a revelação do perdão de Deus. A cruz, ela revela a vida. Cristo morre na cruz do Calvário, e por meio da sua morte e da sua ressurreição, ela nos traz possibilidade de vida. Nós que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, morremos com Ele também na cruz, e temos uma promessa de ressuscitarmos para uma nova vida e uma vida eterna. Quando olhamos para a cruz, olhamos com esperança, olhamos com fé e com certeza de que há a garantia de uma vida e de uma vida eterna com Deus. Ando preocupado. Ando preocupado porque nessa mesma tensão, nessas mesmas questões vividas pela igreja de Corinto, onde há partidos nessa igreja, onde há preocupações de sinais e de sabedoria. Onde eu observo muitos líderes como se estivessem no rio, se agredindo, um contra o outro. Um grupo de tradicionais, outro grupo de pentecostais, brigando um
contra o outro, com suas posições, com suas convicções teológicas, que muitos deles têm as suas razões, tanto os tradicionais, quanto também os pentecostais, que têm características que nós que possuímos o ensino, eu falo especificamente de nós, precisamos de muito aprender com as igrejas pentecostais, com o fervor, com a busca de Deus, com a vida de oração, com uma vida de consagração ao Senhor. Há muita coisa, queridos irmãos, para aprendermos deles, e eles da mesma forma têm muitas coisas a aprender de nós. Nós então precisamos deixar os extremos e olhar para a cruz, e olhar que na cruz há o poder de Deus, olhar que na cruz há o perdão de Deus, olhar que na cruz há o amor de Deus, olhar para a cruz e ver que ali há vida em Deus. Querido, olha para a cruz, olha para a cruz. Conta-se que dois crentes, um tradicional, um pentecostal, juntos lutavam contra o diabo. E eles estavam sendo vitoriosos, vencedores naquele confronto, naquela batalha, quando a partir de um momento, um pergunta para o outro: qual é a sua denominação? Eu sou presbiteriano. E você? Eu sou assembleiano. Eles deixam de lutar com o diabo e começam a lutar um com o outro. Queridos irmãos, já passou o tempo de nós estarmos preocupados com questões, com convicções, e nos voltarmos para a cruz. Falo isso porque há muitas pessoas aqui, possivelmente nesse lugar, que estão preocupadas porque é um povo que está buscando a Deus, que é um povo que está consagrando a sua vida para Deus, que o pastor está consagrando sua vida para Deus, que o pastor está orando de madrugada, que o pastor está buscando, que um grupo está buscando. Meus queridos irmãos, é tempo de nós olharmos para a cruz, de nós buscarmos ao Senhor Jesus, de nós ganharmos alma para Jesus. Para de olhar para os extremos, olha para a cruz, consagra a sua vida para Jesus. É tempo de nós juntos buscarmos, trabalharmos para o reino de Deus, para a pregação do Evangelho, para a pregação da mensagem da cruz. Nós precisamos amar a mensagem da cruz, como diz o hino de número 266. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Já passou o tempo da igreja ficar brigando, da igreja ficar digladiando um com o outro, com posicionamentos de tradicionais e de pentecostais. Precisamos nos unirmos a uma só voz e pregar o Evangelho de Jesus, e pregar a mensagem da cruz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga ao ponto de equilíbrio. Essa é a posição que eu tenho tentado buscar, irmãos. Esse é o ponto que eu tenho tentado caminhar. Senhor, eu quero para a cruz. Eu não quero extremos, eu quero a cruz. E é o que Paulo vai terminar dizendo no verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Pregamos a Cristo. Quando nós pregamos a Cristo, o que tem? Poder de Deus, sabedoria de Deus. Que o Senhor nos abençoe.